Muito boa tarde, prezados participantes do 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APPREM. Mais uma vez, agradecemos pela presença, participação de todos vocês. Obrigado pela valiosa presença e interesse de todos aqui no assunto, principalmente aqui na atividade financeira, na chamada Sala Financeira. Lembrando a todos, teremos a noite italiana no restaurante, aqui no restaurante do hotel, a partir das 8 da noite. Então, a partir das 8 da noite, teremos a noite italiana, teremos música ao vivo e a participação também, teremos um concurso lá da tarantela. Então, quem quiser dançar tarantela, brincadeiras à parte, viu, gente? Vamos ver se quem dança, as músicas italianas que serão apresentadas durante o jantar, a partir das 8 da noite. Queremos agradecer aos patrocinadores nesse ato aqui, neste painel, especialmente a Atlas e também a Veritas, pelo apoio e patrocínio ao 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APPREM. Convidamos para moderar esta atividade Giovana de Itaquaquecetuba. Muito obrigado, Giovana. Seja muito bem-vinda. Convidamos para falar sobre os fundos líquidos, o que fazer e outros temas, outras perguntas, com certeza, que irão surgir. Convidamos Rodrigo Moratelli. Seja muito bem-vindo, nosso palestrante, Rodrigo Moratelli, a Veritas Capital e a Atlas. Então, muito obrigado pelo apoio e pelo patrocínio. A todos vocês, uma ótima atividade. E, nesse momento, a Giovana, dando as boas-vindas a todos vocês e ao nosso palestrante. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa palestra que acredito que muitos de nós estavam esperando, Muitas dúvidas, um assunto que super interessante para nós gestores. Agradeço aqui a presença do Rodrigo que fará aqui dividir seu conhecimento conosco. Rodrigo Moratelli é formado em administração pela FAAP, fez extensão curricular e fusão e aquisição pela FGV, atualmente CEO da Veritas Capital, mais de 25 anos de experiência no mercado de Special Station e reconstrução de ativos, estruturou FIDIC para aquisição de precatórios e Legal Climbers, estruturou os primeiros fundos especiais de aquisição de massa falida, representando a Veritas Capital, gestora de recursos independentes, especializada em ativos de alta complexidade e recursos de ativos, carteiras inadimplentes, oportunidades imobiliárias, processos de liquidação, fundos de situações especiais, créditos judiciais e produtos estruturados. Com todo esse vasto conhecimento, ele irá dividir conosco hoje sua experiência e seu conhecimento, a fim de nos ajudar. O que fazer com os fundos ilíquidos? Eis a pergunta. Seja muito bem-vindo e uma excelente explanação. Obrigado, Giovana. Eu fiz uma apresentação para rodar ela aqui. É com isso? Bom, agradecer primeiro a APPREM, Giovana, Daniel, todos que estão aqui participando. Eu vou tentar explicar o tema de forma didática. É um tema complexo, ele já circula no mercado de fundos estressados. A gente atua desde 2019 nisso. A gente tem praticamente mais de 40 fundos com essa característica. E hoje a gente vai falar um pouco da trajetória, como funciona, o porquê chegou até aqui, como são feitas as liquidações, e ainda que hajam as liquidações, o que remanesce nesses fundos estressados e o que a gente precisa fazer junto com os reguladores para alterar a estrutura, eu chamo de a uva passa, Saiu todo o suco e ainda ficou um belo de um esqueleto para resolver. A gente consegue circular a minha apresentação? Então, é isso que eu estou... Não.
Só se passar por lá, né? A gente tem um probleminha técnico aqui. Vamos ver. Pronto, vamos lá. Nesse daqui, né? Beleza. Vamos lá. Para entender o que fazer com os fundos estressados, a gente vai falar um pouquinho de origens e causas, né? O que levou o mercado de RPPS a ter uma família tão grande de fundos estressados, hoje caracterizado como fundos vedados, inabilitados a receber investimento e qualificado apenas para processos de amortização. Fundos que são desenquadrados, fundos que puderam em algum momento impactar no CRP dos RPPS, mas que de alguma forma e com uma construção regulatória em conjunto, né, com o CVM, a BIPEM e diversos players atuantes nesse mercado, criou-se uma metodologia para resolver esses fundos. O primeiro ponto é entender a estrutura do mercado de capitais, e essa estrutura ela é praticamente para fundos ilíquidos e líquidos, né? Tem investidor, e ali a gente pode olhar RPPS, oferta de produtos e serviços. Então, nada mais comum do que vocês terem lá um distribuidor, um agente, mostrando produtos para investimento. Os players, que é o administrador custodiante, que vai tratar do regulamento, do regulatório, demonstrações financeiras, etc. O distribuidor, que vai levar isso ao mercado para captar o investidor. O gestor, que é quem desenvolve a tese de investimento, é quem vai aplicar o seu conhecimento para oferecer o produto aderente à resolução. E aí as consultorias de crédito de investimento, que vão lá qualificar o trabalho, o projeto, etc. Quando a gente olha para essa estrutura, a gente fala, poxa, tudo deveria funcionar muito bem, porque a regulação abarcou players de mercado com estruturas e casas diferentes. Mas o comportamento não é esse. De fato, o que aconteceu nos fundos, e onde estão os maiores escapes, estão nesses ciclos de investimento, né? Vem uma oferta de fundos e aí tem uma gestão do RPPS. Está lá o gestor do RPPS. Ele recebe aquilo, vai fazer um aconselhamento com o seu consultor. Esse fundo é bom, esse fundo não é bom. Ele está enquadrado, ele não está enquadrado na nossa política de investimento. O RPPS vai tomar uma decisão de alocação com base nessa estrutura. O distribuidor leva isso ao mercado, o gestor faz investimento, o administrador vai fazer ali as regras, etc., acontecerem. Observada as restrições, obviamente, mercadológicas, mas a estrutura que deveria funcionar é essa até o investimento final. Tem dois aspectos importantes que eu deixo aqui em vermelho, né? O que é uma decisão de alocação e o porquê que ela acontece. E aí, o primeiro ponto de verificação é: eu aloco em qual fundo, com qual motivação? Eu avaliei qual quartil está esse fundo de investimento. Então, eu tenho um fundo de investimento em renda fixa, que foi oferecido para o meu regime próprio. O meu comitê levou esse fundo a um plano decisório, mas eu avaliei o quartil. Ele está no primeiro quartil, ele está no segundo quartil, ele está no terceiro quartil, no quarto quartil. Ou seja, aonde esse fundo está qualificado como um bom fundo, né? Está pela decisão do consultor. Isso basta para um regime próprio fazer a alocação? Então, essa é uma primeira pergunta provocativa aqui. Todos os fundos têm histórico. Basta conhecer o histórico daquela natureza de fundo. É um fundo de renda fixa? Tem histórico e tem todos os gestores. É um multimercado? Tem histórico e tem todos os gestores. O que a gente observou nessa trajetória é: nem sempre se leva em consideração o histórico e os quartis. Então, esse é um primeiro ponto de atenção, e isso gera consequências, e consequências que depois demoram anos para serem resolvidas. E um segundo ponto é: quais são os incentivos? O que leva o RPPS a investir naquele fundo? O que leva a consultoria a levar aquele fundo? E qual o incentivo que se tem? Qual o incentivo do distribuidor? Por que eu digo isso? Não é muito estranho, e aí acho que alguns de vocês já viram nos jornais o caso do Vanquish, ou seja, era Infinity que virou Vanquish, um fundo completamente estressado, que teve uma série de rolagens,
distribuído. Qual foi o incentivo disso? Né? E distribuído por plataformas. A gente não está nem falando de uma distribuição de um agente autônomo isolado. Distribuição por plataformas. Quando o fundo está muito incentivado, tem que observar o que está acontecendo ali dentro. Isso é um outro ponto de atenção. Tá? E aí, as diligências. Ótimo, o fundo está incentivado. Mas, nesse caso, o meu ativo, eu consigo enxergar o que ele é, porque ele fica revestido dentro de uma estrutura de regulamento e regulatório que eu vou mostrar para vocês. Às vezes, o que o RPPS recebe em cima não significa que é a alocação do investimento final. E aí nascem as cascatas de investimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os pontos principais são: eu tenho um investimento e tenho uma regra mercadológica que abriga esse investimento, a minha ruptura ou o meu conflito acontece no nível 2 e não no nível 1. Vocês recebem lá no Comitê de Investimento um arcabouço regulatório aderente à política de investimento e à resolução. No nível 2 já não há a mesma diligência. No nível 3, menos ainda, e por aí vai. Isso significa que os RPPS participam de cascatas de investimento. E existem várias cascatas com essa natureza. Então, eu tenho o nível 1, que está em vermelho, que são exemplos. Eu tenho um FIRF, eu tenho um multimercado, eu tenho um FIC, eu tenho um FDIC, o que quer que seja, aderente. Ali existe adesão regulatória. Ok. Quando eu vou para o nível 2, a diligência já é menor. Quando eu vou para o nível 3, que está em verdinho, menor ainda. E aí eu tenho investimentos diretos e indiretos. E aí começa uma estrutura muito bem arquitetada para nunca ser resolvida. Como é que eu vou discutir investimentos direto e indireto no meu nível 4? E aonde vão estar os ativos finais? Sendo que eu tenho uma série de cascatas de fundo para resolver de baixo para cima, cheia de conflitos de interesse em votações e assembleias. Esse caso que eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar 2 casos reais só, tá? Exemplos didáticos para vocês, são estruturas dos fundos ilíquidos. E quando você olha para isso, imagina rastrear o ativo final, que é onde foi parar o dinheiro, e o quanto de escape teve. Do nível 1 ao nível 4, quanto de escape de dinheiro teve no meio do caminho. Quando eu falo escape de dinheiro, eu chamo nesse formato porque eu não posso atribuir outros nomes, mas incentivos errados, conflitos, uma série de posições que vêm da gestão do RPPS, com apoio de consultorias, com distribuidores, mas que geram essa estrutura. São mais de 60, 80 cascatas de fundo de investimento no mercado de capitais hoje, sem solução. A gente tem discutido esse tema com o Ministério da Previdência, com a CVM, e a gente vai abordar um pouquinho das potenciais hipóteses, vamos chamar assim, regulatórias para resolver essas cascatas. Tá? Primeiro nível da cascata, normalmente tem a permissividade regulatória. O regulamento está aderente, está tudo bonitinho lá, o Comitê de Investimento vai aprovar e etc. Segundo nível da cascata, já é possível perceber riscos adicionais. Então, um fundo que investe em outro fundo tem que entender o porquê e se tem lógica. Pô, se eu botei dinheiro num FIRF, por que eu vou botar dinheiro de novo em outro FIRF através do FIRF anterior? Qual é a lógica disso? Então, esse é um ponto para os gestores repensarem as suas políticas de investimento e o formato dos comitês. Terceiro nível. O terceiro nível é a festa. É o que vai acontecer aí na festa italiana de hoje. Né? Tarantela. Pode tudo. Por quê? Porque não se observa no terceiro nível em diante nada de governança. E lá no primeiro nível, onde foi feita a aprovação, não sabe-se onde foi parar o dinheiro. Foi parar no terceiro nível, com uma série de escapes. Essa metodologia aqui, e esse conteúdo que vocês estão recebendo, ele não é só colocado aqui, é discutido com o Ministério da Previdência, é discutido com a CVM e é discutido com a Polícia Federal. Esse mesmo conteúdo, essa mesma natureza e esse mesmo nível de escape de dinheiro que acontece de cima para baixo.
Outros itens, sobreposição de custo para cotista. Quando eu tenho vários fundos em cascata, o cotista está pagando tudo, diversas vezes. Taxa de administração, taxa de gestão do nível 1, taxa de administração, taxa de gestão nível 2, nível 3, nível 4. Não faz sentido nenhum isso. Investimento em cascata é sobreposição de custo, sempre. Tá? Ah, mas o investimento é bom. Beleza, então o cara tem que ter um FOF, e aí ele faz um fundo, investir em vários fundos, não em fundos em verticais, mas em horizontais. E aí tudo bem, ele tem uma estratégia de alocação de investimento, mas não fundos em cascata. O segundo ponto, conflito de prestador de serviço. Você quer ver dar errado? Aí eu tenho um gestor e um administrador no primeiro fundo, um gestor e um administrador diferente no segundo fundo, investimento do RPPS 1 no fundo, este fundo investe no fundo 2, e investimento direto de outros RPPS no fundo 2. Pronto. Ciranda perfeita para nunca ter uma assembleia convergente, com interesses resolutivos. Então, esse é um ponto importante. Distanciamento do cotista do ativo final. Gestores de RPPS, conheçam o objeto do seu investimento e o ativo final. Vou levar o caso Vanquish aqui. Todo mundo entrou no fundo, supostamente, de renda fixa, que iria operar derivativos 4 pontos. Bom, derivativos 4 pontos já não ia nem estar aí para o RPPS. E aí, qual era a contraparte disso? Todo mundo leu nos jornais. Não tem contraparte. Onde está o dinheiro? Escapou. Né? Quantas assembleias tiveram para resolver o caso Vanquish? 3 ou 4. Quantas foram resolutivas? Nenhuma. Nenhuma assembleia foi resolutiva. Agora parece que se resolveu, né? Mas acabou assumindo lá um gestor para tentar resolver o problema da rolagem do Vanquish. Isso aconteceu em diversos outros fundos. Tá? Então, saibam onde vai parar o dinheiro. Exijam os demonstrativos. Se, eu estou investindo num fundo imobiliário, cadê o ativo? Peça para alguém lá olhar, cadê a escritura? Onde está bucado isso? Tem laudo de avaliação? Não tem laudo de avaliação? Ah, eu estou investindo num FDIC. Tem as 10 séries de desinvestimento obrigatória pela 4963 ou não tem? Ah, eu estou investindo no multimercado. Para alocar em quê? Então, tem que conhecer onde está. Cobrar isso antes de realizar o investimento. Não basta vir um relatório do consultor. Isso não resolve. E as coisas não se perdem num tempo, acreditem. Tenho fundos lá em processo de recuperação, que eu vou mostrar aqui para vocês, investimento feito em 2012. O problema é gigantesco e não tem solução. E vai parar no judiciário comum. Então, tem investigação, beleza. Tem discussão dentro das regras da CVM, beleza. Para no judiciário comum. E as interpretações entre o que o Ministério Público entende, o que a CVM regula, o que a 4963 regra, versa, e o que o juiz do Judiciário Comum decide, são completamente diferentes. Isso vira, praticamente, tendencioso há 10, 15 anos sem solução. Prazos de resgate alargados. Isso é a melhor coisa para ter escape de dinheiro. O RPPS finge que está feliz porque está marcando uma cota lá. Pô, minha cota está bombando, né? E aí, quando ele vai olhar a realidade do investimento, o prazo de resgate alargado nada mais é do que uma forma de ganhar tempo na arquitetura do desvio do dinheiro. Eu vou mostrar um caso real para vocês também. E desenquadramentos, né? Obviamente, observar as políticas de investimento e estarem aderentes ali, para que não hajam os desenquadramentos diante das regras hoje aplicadas. Sejam rígidos nisso, façam adesão à progestão, cuidem disso, façam a governança acontecer. Esses casos, normalmente, se a governança observar todo o rito, eles não vão acontecer. Mas tem que ter motivação para isso. Alguns vícios de origem comuns e que fazem parte hoje em dia, má precificação de ativos. Então, assim, todas as carteiras de vocês, vai lá o administrador precificar o ativo, certo?
nos fundos regulares e nos fundos vedados. Nos fundos vedados, 90% da precificação não corresponde ao ativo. Ou seja, o ativo vale 0 ou quase 0. Ah, mas tem um terreno. Tem um terreno com 500 hipotecas, 400 mil credores e uma monte de ação judicial. Não adianta ter o terreno, não adianta ter o ativo. Ah, mas está lá, eu tenho lastro em alguma coisa. Não adianta. Se fizer o desconto do fluxo a valor presente, é 0. E as carteiras dos administradores nem sempre refletem a realidade dos ativos. Eles vão fazer a regrinha deles lá. Ah, eu vou atribuir PDD, porque tem lá uma discussão sobre possível, provável e remoto no judiciário, e a partir daí ele atribui o PDD lá, qualificando alguma coisa. Lembrando, administradores que cuidam de fundos vedados também, em alguns casos, têm os seus conflitos de interesse, com relação ao que foi feito no passado. Então é um ponto de atenção que tem que ficar em cima. Estratégia de investimento defeituosa, eu adoro falar essa daqui. O cara monta o fundo para dar errado. Quando a gente pensa na arquitetura desses fundos e você vai ler o regulamento deles, não é possível que ninguém observou isso. A estratégia de investimento está lá, mas ela é feita para dar errado. A estrutura do investimento é feita para dar errado. Quem consegue observar isso? Com atenção. E para ler com atenção, tem que ter uma certa diligência regulatória. Essa certa diligência regulatória, ela não foi observada em nenhum desses casos. E aí, eu falei que hoje eu ia mexer um pouquinho com todo mundo, não me levem a mal, mas exijam dos consultores isso. Você leu tudo? Está dentro do regulamento? Está aderente à minha política? Você sabe onde vai parar o dinheiro? Eu estou desenquadrado ou não estou desenquadrado? Eu vou desenquadrar? E se der errado? Essa é a pergunta. Qual é o risco que eu estou correndo nesse investimento se der errado? Observa no regulamento qual é a minha saída. É isso que tem que ser feito. Porque se der errado, o gestor do RPPS vai ter problemas para explicar tudo isso no TCU. O gestor do investimento vai ter problemas, CVM, Ambima, etc. Mas já foi. E esse arcabouço de problemas, ele vem de uma origem simples. É montado para dar errado. Problemas insanáveis com estrutura inicial complexa. Como é que resolve aquela cascata que eu mostrei para vocês anteriormente? É de baixo para cima. E aí, para a gente atingir um nível resolutivo obrigacional, ou seja, eu preciso pôr a mão no ativo, eu preciso enfrentar todas aquelas assembleias. Assembleia do Fundo 1, Assembleia do Fundo 2, Assembleia do Fundo 3 em diante, não só os gestores de recuperação, muitas vezes não conseguem nem entrar. Ali já está cheio de conflito de interesse. Tem gente que não quer nem que a Veritas, nem que os demais gestores de recuperação entrem, porque não tem interesse em resolver. Por incrível que pareça, esse desinteresse é permanente e existe até hoje. Então, assim, tem N fundos que vocês forem olhar lá, na essência, não tem solução, mas também não tem interesse nem na liquidação. Então, isso acontece e há um ponto de atenção também no mercado. Tá? Governança e diligência falha são 100% dos casos. Aqui não tem nem o que discutir. 100% dos casos. Só pegar lá, e vocês podem discutir isso com a BIPEM, pode discutir com a PEPREM, 100% não teve diligência. Gestão ineficiente, passado e presente. O que significa isso? No passado, a gestão ineficiente, em tese, a gente entende, né? O cara tem uma gestão ineficiente porque ele tinha interesse em não resolver. No presente, a gestão ineficiente tem que ser questionada. Sabe quantos RPPS têm questionado gestão ineficiente hoje? A gente não vê. Sabe o que a gente vê? Cobrança. Pô, você recuperador tem que amortizar aqui 1 milhão para mim. A gente vai amortizar, beleza. Você está cobrando quem não está amortizando? Não. Não rola. Esse desinteresse do presente resulta no conflito permanente em resolver um problema da indústria.
Esse problema da indústria só vai ter uma solução quando a gente tiver uma aderência dos regimes próprios, com o Ministério da Previdência, com a CVM, e tiver uma articulação para, de fato, motivar, quase que obrigar os RPPS a tomarem decisões para este caminho. Arcabouço regulatório, eu acabei de falar, né? Nem sempre todas as regras conversam entre si. Então, a gente fala, puxa, a 4963 trouxe campos diferentes. E a 175, como é que ela vai tratar os fundos vedados? Ela está aí, né? A gente já tem discutido com a CVM. Alguém tem discutido como vai ser tratamento de fundo vedado na 175? E como é que vai ser o entendimento do Tribunal de Contas sobre um fundo vedado que tinha uma adequação regulatória, agora vai ter que ter outra? Então, a gente tem problemas aqui. Um outro ponto importante na adequação regulatória está no seguinte: há uma confusão, e essa confusão ela é utilizada de forma muito sutil. O fundo vedado não pode receber investimento. Beleza, é um fundo vedado, ele ficou sem caixa, mas ele tem 500 ações judiciais. Como é que ele resolve? Aí a gente fala, beleza, vamos fazer uma assembleia, vamos chamar um custeio. O que é custeio? Pagar as custas judiciais, pagar a perícia, pagar o advogado. Os cotistas não aprovam o custeio, com medo da questão de não poder investir em fundo vedado, esta interpretação, com um medo subsequente de como é que ele explica no Tribunal de Contas que ele investiu, e não é investimento, dinheiro para pagar custas judiciais de um fundo que está cheio de problema. Ah, então vamos deixar a revelia? Não, vamos lá pedir justiça gratuita para o juiz. O juiz olha e fala, está de brincadeira. Eu, juiz, vou dar justiça gratuita para um fundo de investimento, que tinha 200 milhões de investimento. Isso é um problema regulatório que tem que ser arrumado para ontem. Tem que ser permitido o custeio no regulatório, e esse custeio tem que trazer para a Assembleia, e a Assembleia talvez tenha que deliberar, ou tem que ser uma questão monocrática, é provar o custeio, usos e fontes. Talvez uma questão entre gestor e administrador, de prestação de contas. Mas não pode deixar, eu tenho praticamente uns 4 ou 5 fundos que não tem zero de dinheiro. Eu não consigo pagar custas. O fundo vai perder as ações judiciais. Chega a beira ao absurdo isso. Como é que um fundo de investimento que foi fraudado, defaltado, problemas imensos, não consegue se socorrer no judiciário por falta de dinheiro? Esse é um problema da regulação. Players do mercado que se alteram em fluxo decisório de RPPS. É outro problema gigante, né? A memória histórica do que aconteceu vai se perdendo no tempo. Os RPPS vivem de situação e oposição constantemente. Aí entra lá o geral, eu não sei o que foi feito. Ah, me presta contas. E aí, ninguém toma uma decisão adequada com o objetivo de recuperação. Vou pegar um caso, eu falei que vou pegar 2 casos simples, né? Mas esse caso eu adoro, porque esse caso é tipo beira o absurdo. É um fundo emblemático, TMJ, acho que todo mundo já ouviu falar nesse fundo. Tem investigação, tem uma série de coisas e tal. Mas é um fundo interessante. Esse fundo foi montado para fazer renda fixa e crédito privado. Olha que beleza. Tem uma estrutura, então, só o vermelhinho. O que é o vermelhinho? Todos os fundos em vermelhinho são fundos de renda fixa. Olha que loucura. Para que eu preciso de uma cascata de investimento, onde eu tenho um imã bem em cima, que investe em 1, 2, 3, 4 fundos e ainda em título público? Tipo, é surreal. Eu estou pagando 1, 2, 3, 4, 5 taxas de administração e gestão para fazer a mesma natureza de investimento. Renda fixa. Isso é o caso do TMJ. Aí fala assim, bom, e o que aconteceu nesse caso? É só sobreposição de custo? Não. Esse caso é um caso emblemático, porque sumiu do fundo desse e de todos os demais, numa única estrutura, mais de 250 milhões,
em títulos públicos. Porra, como é que some 250 milhões de reais em título público? Na cara do Banco Central. Porque o gestor, o administrador e o custodiante eram o mesmo grupo econômico. E aí, eles não apresentavam os extratos correspondentes. Ou seja, eu tinha uma posição Selic diferente do que eu, administrador, informava para o meu cotista. Era isso que acontecia. E aí sumiu 250 milhões. No caso dessa família de fundos, eu apontei a divergência, são 53 milhões de divergência. Eu não posso falar que sumiu, daqui a pouco eu vou falar que eu estou dizendo que roubaram. Estou dizendo que sumiu. Tem uma divergência, ponto. A divergência de títulos públicos, nesse caso, são 53 milhões. Tá? E aí tem a posição lá. Uma posição... Espera aí. Agora sumiu a minha tela. Está sumindo tudo. Está aqui. A posição é essa. 53 milhões de divergência. Eu tenho ali 5.580 NTNBs. Ou seja, extrato do cotista apontava uma posição, conta Selic tinha outra posição. Esse caso aconteceu. Você fala, bom, vai resolver? Aí que vem a beleza do cenário. Não. Por que não vai resolver? Porque a estrutura do grupo econômico entrou em liquidação judicial. E aí a gente fala assim, beleza, vamos pensar no universo de instituições financeiras no Brasil. Quantas vocês já ouviram falar? Banco Nacional, Banco não sei o que lá. Em que caso vocês ouviram uma liquidação de uma instituição financeira, de uma DTVM, acabar? Não acaba nunca. E esse caso está em liquidação judicial. Como é que eu responsabilizo quem, como e o quê? Eu tenho até as pessoas para responsabilizar, mas está preso num liquidante. Esse caso vai demorar anos. Quando eu digo anos, são 20, 30 anos para se resolver. Anos, não tem como resolver. Por mais conteúdo, cruzamento de base de dados, atuação que a gente tenha, a gente pode trazer aqui o que vocês quiserem de universo. Eu não tenho como resolver. Está preso numa liquidação. É exatamente igual a liquidação de um banco. Vocês devem pensar, pô, eu já ouvi falar, tem gente que nasceu ouvindo falar que o Banco Nacional entrou em liquidação. Está lá até hoje. Banco Excel, todos os bancos. Não se resolve. Então, esse caso é isso. O segundo caso, que isso daqui é bem típico do que eu chamo de drible regulatório. Esse foi o primeiro caso que a gente pegou. Eu nunca, em 2019, nem imaginava o que era RPPS. Entrei nesse mundo de RPPS por causa desse caso aqui. A gente trabalhava com precatórios, e aí veio um pessoal falar, pô, você ajuda a gente com os precatórios, Fundo Barcelona? Vamos lá olhar o que era. E aí, a gente teve essa estrutura. Olha que interessante essa estrutura. Fundo Barcelona. Está na operação encilhamento aí faz tempo que tem essa operação. FIRF, um fundo de investimento em renda fixa. Num FIRF, eu posso investir um pouquinho em crédito privado, não posso? Posso. Aí o Barcelona, que é um fundo de investimento em renda fixa, compra debêntures. De quem? De SPS. Foram montadas 3 sociedades de propósito específico para vender debêntures ao Barcelona. Tá bom. E o que tem embaixo dessa sociedade de propósito específico para vender? Primeiro, já é inadmissível um regime próprio de previdência comprar, através de um investimento num fundo de renda fixa, debêntures de SPE. Vamos tolerar, vamos imaginar que tem algum crédito ali embaixo. Ótimo. Fomos nas SPS, chegamos lá na SPE. O que tem embaixo da SPE? A garantia das debêntures são cotas de um FDIC-NP que investe em precatórios. Todo mundo sabe que regime próprio de previdência não pode investir em FDIC-NP. Então aqui está um drible regulatório caracterizado e super bonitinho, bem construído, né?
Porque lá, o Comitê de Investimento da Consultoria fala, estamos investindo num FIRF. O que o FIRF está oferecendo de diferente? Não, esse FIRF é sacanagem. Eu gosto de mostrar essa tela. Esse FIRF, ele rende a cota de 130% do CDI. Pô, vou arrebentar no meu atuarial. Está maravilhoso isso. Isso aqui é o rendimento do FIRF. É real isso que eu estou mostrando para vocês. Só que ninguém observa que é bullet. O que é bullet? Vai pagar lá na frente. Em quanto tempo? 67 meses. Então, em 5 anos, o RPPS está feliz da vida, mostrando lá a cotinha dele. 130 do CDI. Olha aqui, meu participante e tal. Essa é a sacanagem. Está aqui. A cota é bullet, mas o ativo está descorrelacionado. Primeiro, que não podia ser investido. E segundo, que precatório tem descorrelação com o CDI. Hoje ele rende a Selic, antes era IPCA, e depois de pago é zero. Então, assim, por que investir nisso? Bom, foi investido. E a beleza é de como é o trajeto, né? Inicialmente, esse fundo Barcelona tinha 24 milhões em títulos públicos. E ele tinha os outros 20 milhões em debêntures e etc., que já era ruim, mas estava ali. Só que ele está marcando a 130 do CDI. Então, pensa lá no comitê de investimento. Estão marcando 130 do CDI, vai o extratinho e etc. A migração entre 2014 e 2017 foi todo o dinheiro foram para as debêntures. Ou seja, foram 45 milhões para as debêntures. Com uma cota inflada, uma cota artificial. Isso não existe. Porque é bullet. Então, fundo bullet, a RPPS nunca deveria investir. Nunca. Não existe natureza para isso. É que nem FIP. Vai investir em FIP daqui 25 anos para resgatar o quê? Talvez a abertura de capital de uma empresa. Vai lá, vamos nos FIPs, que tendem ao infinito. Nos bullets, esses bullets são renovados. Então, essa cautela que tem que existir no comitê de investimento. E é isso que os gestores têm que exigir das consultorias. Não é? Esse fundo é bom ou é ruim? Está aderente no TAC? Tem que exigir a natureza, a substância, ativo real, o que está acontecendo e como vai permanecer isso na minha carteira. Ótimo, falei toda essa brincadeira, e como é que eu resolvo essa estrutura, né? A gente tirou as debêntures, tirou tudo do meio, foi para o judiciário comum. Pô, essa decisão saiu a semana passada, é para morrer. Está brigando no judiciário para mostrar que o RPPS tem que receber uma indenização. Aí, judiciário, eu não estou falando judiciário qualquer, estou lá em São Paulo, perícia judicial, eu fui perito judicial há 26 anos, perícia judicial rolando, tudo que vocês podem imaginar. O perito contábil, que não tem a menor proximidade com o mercado de capitais, define que o fundo Barcelona, que foi defaultado, porque tem lastro em precatórios, define que o fundo tem ativos lastreados. E esses ativos lastreados, que são os precatórios, têm o seu valor em 50 milhões. Lastro é diferente de preço, que é diferente de monetização. Pode existir o lastro. Eu posso dar para vocês aqui um lastro perpétuo. Beleza, vou dizer que meu tênis vale 10 milhões de reais, vou lastrear ele em 10 milhões de reais, vou dar para vocês. Lastro não significa monetização. O juiz pega essa perícia e decide que o Barcelona, depois de pagar o seu cotista, vai ter que devolver dinheiro para os arquitetos que montaram as debêntures. Isso é a não comunicação da Justiça Civil com o Ministério Público sobre uma questão de regime próprio de previdência. Tipo, beira o absurdo essa distância. Ontem eu tive um curso que eu dei para os peritos da Polícia Federal, falando exatamente a mesma coisa. Ou vocês se unificam para conseguir chegar num termo adequado para estas devoluções, ou não adianta ter uma investigação lá do outro lado e uma ação judicial correndo aqui sem a menor interferência. Não funciona. Bom, vamos recorrer, etc. A gente espera chegar a algum lugar com isso. Mas eu gosto de mostrar esse caso porque ele
é quase um absurdo, né? Uma lógica absurda de onde foi parar o resultado disso. Seguimos. Medidas iniciais, né? O primeiro passo para os fundos ilíquidos é montar planos de liquidação. Aí a gente começou a fazer isso. O que é um plano de liquidação? Fazer uma imersão nos ativos, olhar a caracterização do investimento e do ativo final, criar a verdade, é trazer a verdade para cima. Aí é outro problema. Quando você cria um plano de liquidação, que você traz a verdade para cima, o gestor do RPPS da situação fala, não, vou ter que ir lá no Tribunal de Contas depois explicar isso aqui. Não, põe isso para frente. Não quero, não foi eu que fiz, não quero. Essa é a verdade. Isso acontece com vocês. Vocês não fizeram e vocês não querem. Mas um plano de liquidação traz a verdade desses ativos. E não adianta o RPPS fugir disso. O gestor atual, uma hora vai acontecer. E o que está mal na carteira é continuar marcando cotas fictícias com base em ativos fictícios. Então, tem que ter. Alguém tem que assumir beleza, traz isso para cima, vamos lá, faz o plano de liquidação, vamos reprecificar isso nas carteiras. Quando a gente pega um fundo e a gente vai lá no ativo, reprecifica o ativo, o que vem de RPPS, por que minha cota caiu menos 20%? Cara, porque tua cota nunca foi o que ela era, só isso. Você tem um fundo vedado com uma ficção e você vem me perguntar isso. Não existe o ativo, ou não existe a natureza do investimento que você está marcando aí. E é um problema que a gente discute muito com os administradores. Na nossa propositura, e a conversa que você vê e tal, transforma tudo isso. Para com essa palhaçada. Está todo mundo vivendo de uma ficção, não existe essa ficção. Tudo é zero, põe num FDIC NP e recupera. Tem que parar com isso, essas marcações de carteira. Obviamente que tem que alinhar o Ministério da Previdência, os tribunais de contas, mas a gente tem que ter uma natureza de solução. Então, um plano de liquidação, ele vai trazer a verdade do ativo em si. E, normalmente, os gestores de regime próprio, muitas vezes, não querem ver essa verdade. Os 4 pilares, independente se é um fundo vedado ou se é um fundo regular, esses são os 4 pilares principais que têm que ser observados antes de qualquer decisão, de qualquer investimento. Risco de crédito. Você fala assim, eu investi num fundo de renda fixa. Só a renda fixa, tudo bem, é título público. Lembre-se o que aconteceu de sumirem 250 milhões de título público. Então, onde está o risco? Meu gestor e meu administrador são diferentes? Eu tenho um grupo econômico, sim ou não? Então, esse é um pilar 1. Eu tenho um ativo de crédito privado. Qual ativo de crédito privado? É uma CCI? É um CRI? Qual ativo de crédito privado existe? Onde ele está lastreado? Tem que perguntar para o gestor do fundo. Se o gestor não responder, sinal de alerta, pulem fora. Tem que responder. O segundo pilar, risco jurídico. A pergunta que vocês vão fazer para o consultor e registrar no comitê de investimento de vocês. Se der errado, como é que eu saio dessa situação? Isso não significa ganhar ou perder. Perder faz parte do investimento. Mas ele tem que estar na política de vocês. E se eu vou perder, o que eu vou perder e por que eu vou perder? Eu tenho que saber. E eu posso brigar juridicamente, sim ou não. Então, o risco jurídico tem que estar abordado. O risco econômico. Compramos, há anos atrás, debêntures, sei lá, vamos pegar da Americanas, que é um caso legal. Não, porra, Americanas, né? Jorge Paulo, turma lá, nunca vai dar default. Tá aí, galera. Tem que saber que risco existe na parte econômica. Estar em segmentos hoje, por exemplo, como varejo, é risco. Quem quer estar no varejo hoje? Todo dia uma recuperação judicial nova. Então, que tipo de risco vocês estão correndo no crédito privado? Taxa de juros subiu.
taxa subiu, eu já sei que eu vou ter menos performance no imobiliário. Tomar cuidado com a emissão longa de imobiliário. Ah, a taxa de juros está caindo? Talvez meu imobiliário performe melhor. Esse cuidado tem que ter. E aí, o que eu mais gosto, que ninguém faz. Risco de compliance, que é partes relacionadas direta e indiretamente até o fim da vida. Saibam quem é o pai, o avô, o tio do gestor, onde ele teve, onde ele não teve, quais são as casas que eles passaram, quem foram os advogados dele. Existem sistemas para isso. Esses sistemas de cruzamento, você tem uma radiografia das pessoas. Tendo a radiografia das pessoas, você mitiga o risco. Você não elimina, mas você mitiga o risco. Isso tem que ter. Esses 4 pilares atendidos diminui muito a estrutura de rupturas ou escape de dinheiro ou fundos em default. Beleza. Por que eu falo isso? Com esses 4 pilares, nós tomamos decisão de recuperação. E aí tem uma linha, né? Onde a gente vai em cima de quem, quais as medidas e ações judiciais a gente vai tomar. Então, o que não foi feito no passado, a gente faz na estrutura de recuperação e tem resultado efetivo. Tem resultado porque a gente encontra às vezes, uma parte relacionada indiretamente que ficou com parte do dinheiro. É possível rastrear. Saibam disso. É possível rastrear tudo. Só não é possível rastrear plataforma. O dinheiro se esvai. Fora a plataforma, é possível rastrear. Ativo, dinheiro, parte relacionada direta e indiretamente e aonde está. E aí a gente consegue tomar decisões. Tanto é que a gente recuperou, já está desatualizado aqui, mas nessa brincadeira a gente devolveu, é devolução de dinheiro. Mais de 600 milhões para a indústria de RPPS. Nós devolvemos entre 2019 a 2023, eu não atualizei para 24, mais de 600 milhões para a RPPS. E dá para devolver mais. Dá para ir mais fundo. Mas a gente precisa dos gestores dos RPPS alinhados. Eu não estou falando só da Vértice. Se somar os outros gestores de recuperação, isso daqui ultrapassa 1 bi. Mas o gestor do RPPS tem que estar afim de ir atrás do dinheiro junto com a gente. Meter a assembleia, provocar, alinhar os demais parceiros, os demais investidores, nos conflitos das assembleias, trazer convergência de interesse. A gente já viu o gestor de RPPS lutando contra. O cara luta contra. E tem gestor que se alinha com a gente e segue a vida. Tá? Desafios da gestão atual. Vocês que estão aqui são a gestão atual. Histórico. Qual o maior problema que a gente vê? Trocam. E a gente já está em 2019, então acho que já são 2 gerações aí de trocas, alguns permanecem, outros saem. Não tem histórico. O gestor do RPPS fica sem histórico do que aconteceu. É inacreditável. Entra uma situação e fala, mas o que aconteceu? Explica para a gente. Vai o senhor Fernando Dyer, leva todo mundo lá para ver, explica a história inteira de novo. É uma ineficiência brutal. Eu passo mais tempo explicando do que recuperando. Tem que ter um histórico. E para ter histórico, usem sistemas. Vocês têm sistemas disponíveis hoje no mercado. Não só os sistemas fornecidos pelo Atlas, não só o sistema fornecido por outros provedores. Usem sistemas, aproveitem essa gestão e montem os seus históricos. Se não tiver histórico, vocês perdem tempo, é ineficiente. Segundo ponto, dificuldade nas assembleias. Antes de ir para uma assembleia, estou revoltado, vou para a assembleia, porque o Tribunal de Contas me apertou. Entendo o histórico, busque entender o que aconteceu com o gestor e entre em convergência de interesse com os outros cotistas. E numa assembleia, para ficar esperneando, a pior coisa que vocês podem fazer. Não funciona, só atrasa o fundo. E olha, isso é um ponto importante, né? A gente recebe os e-mails tudo mal educado de vez em quando. Vocês não vão amortizar tal. A Veritas, hoje, trabalha com o maior índice de recuperação que tem e com a interlocução permanente, narrativa proativa com a CVM, o Ministério da Previdência e o Ministério Público.
Então não adianta o gestor da RPPS querer apertar o nosso calo, não funciona. A gente está alinhado hoje com os reguladores, porque o nosso tema é devolver dinheiro para a indústria. Devolver dinheiro para a indústria sempre quando der, da forma correta. Mas não adianta esvaziar o fundo e eu não ter dinheiro para pagar custas depois. Eu já tenho 2 ou 3 fundos hoje que eu nem sei o que eu vou fazer. Eu já mandei lá para a CV e falei, temos que fazer alguma coisa aqui. Então, amanhã vocês vão ter aqui o Daniel Maeda. Esse cara é um craque, é um rei. Foi um líder nessa estrutura de montar regras para recuperação. Obviamente que amanhã ele vai falar de 175, né? Não é o tema principal. Mas se tiverem tempo, abordem ele sobre a questão do desafio da recuperação de ativos. Boa parte dos ativos, já falei um pouquinho disso, estão desvalorizados a mercado, né? Valem 0. Olhem as carteiras de vocês e consultem lá. Ô gestor, por que você está me entregando isso aqui? Me fala o que é esse ativo, o que é esse outro, o que é esse outro. Por que está precificado desse jeito? Assim vocês não ficam com marcação insuflada na carteira de vocês. Necessidade de custeio dos fundos. Isso é uma guerra. E quando aparecer isso na frente, sejam aderentes em prol do RPPS, em devolver dinheiro. Se essas ações judiciais forem à revelia, acabou. Não só não vão dever dinheiro nenhum, mas podem ainda ter o risco de sucumbência. Ainda podem ter que pagar. E tem um caso emblemático, que todo mundo tem que ir atrás desse caso, para estudar, para ver, curiosidade, é importante. Chama FIP Conquest. Vão atrás desse caso. Vocês vão entender o tamanho do problema que pode ocorrer caso não tenha o custeio adequado para pretender o direito que é de vocês nas ações judiciais. O FIP Conquest é o maior problema que existe em estruturas de cascata hoje em dia, que neste momento, o FIP que defaultou quase 500 milhões, tem um direito a receber dos regimes próprios de previdência de quase 250 milhões. Mas é um caso muito importante de vocês terem proximidade. Impossibilidade de entrega de ativos para a RPPS. Esse é outro ponto. Chega no estado que estamos, eu tenho um fundo que só tem o suco dos ativos, a gente já extraiu, só tem ação judicial. E eu preciso perseguir isso. Fala, bom, ou eu consigo, e a gente está fazendo esse exercício com a CVM, com o apoio dos reguladores, alterar a estrutura de cascatas e montar um FDIC-NP, diminuir o custo disso e continuar conduzindo essas ações judiciais para recuperar o máximo de ativos, ou em algum momento eu vou ter que entregar ativo. E o que é ativo que remanesce? Ação judicial. Imaginem vocês, gestores, se reunindo, vamos tomar uma decisão jurídica aqui sobre como buscar um precatório que está parado num processo físico em Varginha do Norte. Vocês nunca vão conseguir fazer isso. Não dá. Vocês vão fracionar o processo. Então, esse é um problema que a gente está tentando agora resolver com os reguladores. A gente precisa transformar todos esses fundos que agora tem já estrutura só de, a gente chama legacy jurídico, né? Esse passado que se transformou em ação judicial futura, para resolver. E aí, se conseguir transformar no FDIC-NP, específico para essas regras, a gente tem uma solução importante. E aí, por último, hiato regulatório, né? Tem os gestores do passado montando gestoras no presente, com outros nomes como CGA. Galera, todo mundo vê isso. Isso precisa acabar. Todo mundo vê isso. Vocês não podem receber essa... a gestora nasceu antes de ontem. Mas é do João da Silva, a CGA nova dele, ótimo. Quem está por trás? Você tem que observar isso. Senão, continua um ciclo vicioso interminável. Último ponto, qualificação de prestadores de serviço. Esse é um ponto importante. Eu posso até ser xingado aqui, mas é um ponto importante. Eu conheço algumas consultorias, eu tenho a maior admiração por algumas consultorias, e tenho mesmo, e não canso de falar isso para os consultores que eu tenho admiração. Mas eu conheço algumas consultorias que, pelo amor de Deus, e vocês estão lá.
Vocês estão por conveniência em consultorias que têm incentivos errados. Cada um de vocês tem que reavaliar esse ponto. Não faz sentido. Porra, o cara teve um processo assim, assim, assado no passado. Porra, eu perdi tanto de dinheiro lá. Por que continua? Pô, eu não entendo isso. E por que o regulador ainda permite? Por que isso não mudou? Né? Outro ponto, né? Licitação para contratação de consultoria beira o absurdo para mim. Eu quero contratar um cara bom. Tá, beleza, para menor preço. Vai pagar R$200 pro nego. Quem vai se interessar? O que vocês estão contratando? Mas não paga nem o estagiário lá, galera. Tem certeza que é esse o processo que vocês têm que continuar fazendo? Não é melhor utilizar expertise ou um tema sobre dispensa, conversar com o Tribunal de Contas, explicar o passado, fazer contratação por licitação de profissional qualificado para falar de investimento numa indústria que perdeu bilhões? Pô, está muito errado. Está muito errado esse processo. Não dá. É a mesma coisa assim, então eu contrato o pior. Porque quem vai dar o menor preço é o pior. Acabou, o cara está desesperado. Vai. Mas o cara tem um histórico, beleza, tem um histórico, ele vai te atender? Ou ele vai te cobrar R$300 e vai passar lá uma vez por ano ou mandar o stag dele lá? É isso que vai rolar, meu. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem o que vocês estão vivendo. Isso tem que mudar. Se vocês querem solução para os ilíquidos, isso tem que mudar. Contratem pessoas boas, estejam bem assessorados, estejam pessoas do mercado do lado de vocês, instruindo tomada de decisão em quartis, com eficiência, né? Não dá para fazer esse tipo de processo licitatório. Beber é um absurdo. E, por último, recomendações. Todo fundo novo, análise de regulamento, regulatório e ativo final. Isso é mega importante. Não conheço o ativo final, o ativo é outro fundo. Vai no outro fundo. Tem um terceiro fundo? Vai no terceiro fundo. Já sabe que está bagunça, né? 3 fundos investidos, bom, beleza, mas tem que ver o que é. Não dá para também suspeitar de tudo. Mas enquanto não enxergar onde está o objeto de investimento, não invistam. Mas o meu consultor recomendou. Pede para ele. Mas o meu comitê recomendou. Abre. Faça uma abertura. Adequação dos investimentos, né? Política dos institutos e níveis de permissividade. Turma, isso é fundamental. 4963, política de investimento, e o que vocês podem e o que vocês não podem. Não está escrito, não façam. Simples assim. Está escrito, está dentro da permissividade, ok, façam. Não está escrito, não façam. Avaliação dos quartis por classe de fundo. Isso é o óbvio, né? É o que todos têm que fazer. Se vocês definiram investir em renda fixa, pede para o consultor, me traga todos os fundos de renda fixa e os quartis que eles estão. Deixa eu ver o gestor. Nem todos estão abertos, é verdade. Às vezes os fundos que estão lá no primeiro quartil, tem 10 fundos, os 5 primeiros não estão abertos. Pô, mas os subsequentes estão. Invistam com natureza de avaliar track record, avaliar quartil, dentro da política de investimento. Não tem por que não fazer isso. É rápido. O consultor tem acesso. É rápido fazer. E isso é o incentivo certo. É o incentivo adequado. Analisar a tese de investimento que se aprova em comitê. Por que eu estou falando isso? Lá no passado, a maior parte da arquitetura foi feita com tese fictícia. A gente vai investir num projeto que vai dar milhões e que vai cobrir todo o déficit atuarial e que vai pagar IPCA mais 25. Com lastro em loteamento imobiliário. Cara, não é uma tese para um fundo, né, de previdência. Vocês vivem com o atuarial definido. Saber ponderar uma carteira, vocês têm aí os níveis de progestão para alcançar, e vocês têm os RPPS que são líderes, que fazem o negócio acontecer. É muito mais fácil ter o benchmark dos RPPS que estão performando. Vocês são uma categoria que estão sempre juntas. Tem eventos e eventos, vocês têm as associações.
Ficar tomando essas decisões aleatórias, com um monte de instrução de fundos diferentes, não faz sentido. Então, essas análises são importantes. Relacionamento direto e indireto. Isso aqui, vocês têm que começar a fazer. É para ontem. Quem é quem, o que foi vendido e de onde veio esse cara. Por que esse cara apareceu aqui? Qual é a trajetória dele? E olha, hoje é interessante. É muito mais fácil você ver a turma da arquitetura aí fazendo isso do que os RPPS que querem ter os investimentos adequados, tá? A turma da arquitetura, pô, esses caras aí são certinho demais, eu não quero ir neles não, vamos aqui por esse outro caminho. Eles fazem isso, tá? O outro lado faz isso. E eles vão achando os caminhos para continuar fazendo rolagens e escapes. Checar pretérito das consultorias, gestores e administradores. Isso é infalível. Isso é infalível. Pega lá, quem é o gestor, quadro social, né? Vê lá, quem está CGA, o que é. Isso é infalível. 2 cliques você tem tudo. Tem na CVM, se o cara teve processo sancionador ou não, se foi condenado ou não. Não é porque teve processo sancionador que o cara é ruim, porque às vezes acontece de o cara ter um processo sancionador, mas tem que olhar. Ah, mas é uma CGA nova, tá, mas quem está por trás? Quem está financiando o cara? Tem que olhar. Isso é, acho que um dos temas mais importantes que tem. Não é só estar adequado regulamento, regulatório, etc. Isso é bom até a página 2. A gente já viu que, dependendo dos níveis de investimento e cascata, vai dar ruim. E força de trabalho conjunta. Reguladores, aí é o mais importante, acho que é onde eu encerro. Se você tem o regulador, CVM, Ambima, Ministério da Previdência, Ministério Público alinhado, você ter regras definidas já é um bom começo. Mas a categoria em si, com as suas representações, tem que ir mais longe. A gente tem que eliminar todos os vícios desse mercado. E esses vícios não foram tratados na raiz. Tanto é que as velhas práticas acontecem ainda hoje de forma diferente. Tem que tratar os vícios na raiz. Então, sempre que houver uma busca de uma resolução mais importante ou um tema que vocês estejam desconfortáveis como gestores do regime próprio, tratem isso com as associações, vão ao Ministério da Previdência, eles estão sempre abertos. Agora, não tomem decisão sem terem dimensão dessas consequências e desse tratamento. Acabou. Era isso, galera. Rodrigo, agradecemos muito. Estamos aí cheios de lição de casa, né? Pretendo até rever novamente, porque vou ter que anotar muita coisa, passar para o meu comitê, né? Com certeza, aprendemos muito. A gente está, assim, em cima do horário, a gente vai abrir para uma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, a gente encerra por aqui, agradecendo muito a participação, foi muito enriquecedora. A APPREM preparou um mimo para o nosso palestrante, vai receber ali, e agradecemos a presença de todos vocês. Até a próxima.